vamos iniciar aqui a nossa estatística, tá? Pessoal, então do que trata a estatística, né? Então a estatística é aquela parte da matemática, primeiro, que lida com incerteza, certo? Quando a gente trabalha com incerteza, com probabilidade, a gente está trabalhando de alguma forma com estatística, tá? Então, quando a gente trabalha com estatística, a gente está fazendo basicamente três coisas. Basicamente três coisas, tá? A gente está de uma grande população, eu tenho, sei lá, eu tenho a cidade de Criciúma. Eu quero saber se a cidade de Criciúma acredita na Covid, acredita na extensão que é divulgada da doença. Tá? Existem pessoas que acreditam e pessoas que não acreditam, não estou aqui discutindo opinião. Tá? Mas vamos imaginar, vamos querer saber a opinião desse pessoal. Por exemplo, então o que a gente pode pegar? Quantos habitantes tem Criciúma? Próximo a 200 mil, não é isso? Quanto? 200 mil? Eu acho que é próximo disso. É por volta disso. É, 200... não tenho certeza, mas é por volta disso. Uhum. O Vitor falou 217 mil. 217 mil. Eu não tenho aqui o dado aqui, mas no universo de 217 mil pessoas, se eu quero saber se as pessoas acreditam, eu não vou chegar e perguntar para as 207 mil pessoas. Não tem como eu fazer isso, né? Eu vim de casa em casa, de porta em porta, não esqueci de ninguém. Então, não dá para fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar algumas dessas pessoas. A gente vai pegar ali uma amostra, certo? Nós vamos pegar algumas dessas pessoas, e aí, dentro da estatística, nós temos diversas formas de pegar essas pessoas, e dessas pessoas, perguntando para essas pessoas, fulano, você acredita na extensão da Covid? Você acredita na vacina? Quando a gente vai selecionar algumas dessas pessoas, nós vamos ter informações. Nós vamos ter dados, desses dados nós vamos ter informações. Nós vamos saber, por exemplo, nós vamos ter dessa pesquisa, quantas pessoas acreditam, certo? Quantas pessoas acreditam? Nós vamos ter aí, se a gente quiser perguntar um dado quantitativo, número de dependentes, renda, coisas do gênero, diminuição da renda, a gente pode ter aí a tal da média aritmética simples, média aritmética ponderada. Quando a gente tem quando a gente tem várias faixas de renda, por exemplo, nós vamos ter um desvio padrão. Tudo isso nós vamos estudar ao longo da nossa disciplina. O desvio padrão é uma medida de dispersão, ou seja, é uma forma de quantizar de medir a disparidade entre essas rendas. Tá? E juntando todos esses dados, nós vamos tirar conclusões. Eu fiz a pesquisa com 600 pessoas, por exemplo. Dessas 600 pessoas, eu tive 70% de opinião, de confiança em relação à doença. Então, eu vou ter uma ideia. 70% de toda a população de Criciúma acredita no Covid. Estão entendendo, gente, o raciocínio? Estou falando muito rápido? Por mim tá tranquilo. Tá? Se alguém quiser, cara, se precisar repetir, se precisar ficar dúvida, fale, tá? Não tem, professor, de repente mostra aquilo ali, falem comigo, tá? Eu sou totalmente aberto aí a isso. Mas a ideia é essa, tá? A gente vai coletar uma média, vai coletar um desvio padrão, e a partir desses dados, a gente vai dizer assim, tá, 70% acredito na Covid. Beleza. Então eu posso afirmar com 95% de confiança, agora eu teria que fazer a conta, que eu não tenho o número exato, então com 75% de confiança. Oh, meu Deus. Com 95% de confiança, eu posso dizer, olha, a faixa de pessoas que acreditam na Covid está ali entre 68 e 72. Estão percebendo? Se eu coleto 70, eu vou ter um intervalo de confiança.
Eu não posso dizer 70% precisamente acredito na Covid. Não, porque eu não entrevistei todos. Eu entrevistei só alguns. Então eu tenho uma incerteza. Certo? Eu tenho uma incerteza. Eu tenho uma chance de ter errado. Provavelmente a porcentagem que eu coletei é diferente da real. Mas a estatística vai nos mostrar que essa porcentagem real tem uma grande chance, no caso 95%, de estar próxima daquele que eu coletei. Então essa é a ideia. Certo? O 95% de confiança, a gente vai entender com o tempo o porquê que é 95%. Então, eu posso dizer com 95% de certeza, de confiança, né? 95% de certeza não, né? Porque tem os 5% de chance de erro. Mas eu posso dizer, com 95% de chance de estar correto, que a faixa ali, o percentual de pessoas que acreditam na Covid é entre 68 e 72. Tá? Então é isso que a gente vai fazer ao longo da disciplina. Tá? É essa a ideia. Tudo bem, gente, aqui? Tudo certo, professor. Tudo certo? Tá. Entenderam qual é a moral da estatística aqui? Qual é a moral da coisa aqui? Não estou vendo o chat. Tá. Ninguém falou nada, eu vou entender como um sim. Então, gente, aqui, ó, essas fases que eu falei aqui, ó, essa figura do slide seguinte, mostram essas três etapas: a amostragem, a descrição e a inferência. Tá? A amostragem, a descrição e a inferência. Dado que a amostragem é o processo em que vai se pegar as pessoas, seja ele aleatório ou não, o processo em que vai se pegar as pessoas para se fazer o levantamento. A amostra é o conjunto que eu peguei. Das 217 mil pessoas, eu peguei 600. Então, essas 600, o conjunto dessas 600 pessoas é a minha amostra. Certo? E aí, as 217 mil pessoas são a população que eu estou investigando. Tá? Então, só deixar claro, né, esses termos, isso está lá escrito no material, tá? Vocês podem ir ali olhar. E aí depois, botar ali os gráficos, né, a tabela de frequência, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e a inferência estatística. Tá? Tô aqui só espiando o horário. Então, gente, quando a gente vai fazer uma pesquisa, tá, a gente vai analisar determinadas variáveis. Então, aqui, ó, eu peguei aqui um pequeno exemplo, tá? Pesquisadores de uma cidade fizeram uma pesquisa com trabalhadores de empresas em um determinado ramo e questionaram. Tá? Fizeram uma pequena pesquisa e questionaram gênero, tempo de atuação no ramo, a renda, número de dependentes e escolaridade. Tá? São 5 variáveis diferentes, são 5 aspectos diferentes a serem investigados. Aqui eu simulei uma possível resposta. Tá? Aqui são 14 pessoas que eu peguei, tá? Com vários tipos, 3 tipos aí de escolaridade, enfim, a tabela está aí, vocês podem observar. Então, fiz a pesquisa, obtive estes resultados. Tá? Quando a gente fala em variável estatística, essas variáveis elas se classificam aqui em 2 tipos. Tá? São variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. Qualitativa, referente a uma qualidade, a um atributo. Tá? E quantitativa, a variável que tu mede em números. Certo? A gente ainda tem aqui, entre as variáveis qualitativas, 2 tipos especificados. Qualitativas nominais e ordinais.
Ordinal é que tem uma certa ordem. Por exemplo, escolaridade, primeiro grau, segundo grau, superior. Melhor colocação no Campeonato Brasileiro, sexto, sétimo. São variáveis que representam o atributo, mas que tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa hierarquia entre essas qualidades, vamos dizer assim. Tá? E as qualitativas nominais, não. Por exemplo, gênero, não tem problema, time do coração, que mais? Cor da pele, coisas do gênero, são variáveis qualitativas, né? Em que a gente não tem ali uma relação de superioridade com relação a outras. E quantitativas, você mede em números, né? Por exemplo, o número de dependentes, eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5. Número de dependentes é uma variável quantitativa discreta, tá? Eu tenho 0, 1, 2, eu tenho números fixos, vamos dizer assim, números inteiros do caso, né? E as variáveis quantitativas contínuas são aquelas medidas em unidades, tá? Tu tem, por exemplo, tempo de serviço, salário, são todas variáveis em que tu pode ter 2 anos e meio, 2 anos e 2,2 anos, tu pode ter um salário de 3.600 ou R$ 3.600,18, tu pode ter ali intervalos, tá, de resultado, vamos dizer assim, tá? Essas são as variáveis quantitativas contínuas. Então, ali no nosso exemplo, tá? No nosso exemplo aqui, o gênero é uma variável qualitativa nominal, tempo de atuação no ramo vai ser uma quantitativa contínua, salário também, número de dependentes é uma quantitativa discreta, e escolaridade seria uma variável qualitativa ordinal, tá?